faz com que a Bíblia autorize Mas ter. uma regulamentação não faz é o quê? sentido. Quando regulamentaram as bets aqui no Brasil, o que significou? Elas podem operar. Mas Se tu regulamenta a escravidão, eu acho que você está fugindo tu da pode lógica escravizar. comum. Você está fugindo da lógica comum. Boa! Obrigado. Se tu não acredita em pecado, por que você é contra a escravidão? Porque é moralmente errado fazer isso com alguma pessoa. Ah! Eu esqueci de segurar o copo. Então, sua última fala é o ensejo para algo que eu estava pensando se eu traria ou não. Moral? Exato. Argumento moral em favor da existência de Deus. Qual o seu fundamento para afirmar que coisas são objetivamente más ou outras coisas objetivamente erradas? Eu particularmente acredito boas. na moral relativa, né? A gente consegue definir isso através da empatia, principalmente, né? Que é praticamente um instinto que a gente tem que se desenvolve na vivência em sociedade, né? Eu entendo que tem, inclusive, algumas linhas da filosofia ateísta que vão defender a objetividade da moral. A moral cristã, eu não acredito que seja Você objetiva, ela acredita é que o mundo completamente externo arbitrária. existe? O mundo externo ao seu redor, você acredita que ele existe? Sim, Você acredita porque você tem essa percepção, ela te afeta e você aceita ela, certo? sim. A mesma coisa com as intuições morais. A gente tem certas intuições do bom, do mal, do certo e do errado que nos afetam de forma muito vívida. E por que você recusa uma e a outra você aceita? Não, mas o ponto que eu quero entender é Se como você é que, de nega que forma a isso existência dos valores tem a ver morais, com a você escravidão. também- porque eu acho que não tem a ver com o tema. Não, eu falei muito. que eu puxei o seu ensejo, porque você Ah, não, tá. É que eu tava você está conversando com o rapaz, condenando... não entendi. Em certo sentido está relacionado, porque você está provavelmente colocando isso como uma coisa má da Bíblia, certo? Ou não necessariamente? Do quê? Da escravidão? É. Eu, não, na verdade, assim, ó, se eu olhar para o texto e eu entender que não tem nenhum Deus, é uma sociedade operando, eu entendo que isso é uma coisa Não, mas normal da sociedade. Que acabou se desenvolvendo. Então, mas você ainda não respondeu o meu argumento. Qual argumento? Você aceita o relativismo ou o subjetivismo moral. Por que você aceita que o mundo externo existe e que valores e deveres morais objetivos não existem se o modo de inferência é muito semelhante? Eu não entendi. É o argumento do Como assim? paralelismo. O mundo externo está ao seu redor. Ele te afeta Tá. e você aceita, porque é uma afetação muito forte. Isso é chamada nossas intuições estéticas. A gente tem certas percepções do bom, do mal, do certo e do errado. É errado é Sim. bom ajudar os pobres, os necessitados. E essas coisas elas nos afetam de forma muito parecida com como as coisas externas afetam os nossos sentidos, que é a nossa intuição moral. Entendi. Então, é arbitrário Mas é que, você tu entende afirmar que um e isso é uma negar o outro. construção, mas tu Então, entende no que é uma máximo, você vai ter que construção falar que a sua sociedade? cosmovisão te Mas nega isso é uma negar que o mundo construção- externo existe, seus Não, sentidos são mas- confiáveis, sua não, capacidade não. cognitiva não é confiável. Não, eu tô falando, na verdade, que a construção, a nossa construção moral é da sociedade. Ela vai variar Mas conforme você os não- tempos. você não eu tá acho que lidando com o argumento isso não de quer novo. dizer... Não, eu tô lidando com o argumento, eu tô explicando o meu ponto. Se ela, eu posso... Esse é o ponto. Se ela é uma construção só da um pouquinho, sociedade... Só um pouquinho. Ela é relativa, porque a nossa sociedade muda conforme o tempo. Tanto é que, em determinado momento, e aí que vem o problema da questão bíblica, porque em determinado momento a sociedade viu assim, ó, cara, não é legal a gente escravizar as pessoas. E a gente mudou de opinião. Então, a Bíblia... por essas coisas são uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião. Sendo, isso não é objetivo, Mas é é uma que questão tu relativa tu à acredita que sociedade, matar é relativa a errado? cada Tu pessoa. acredita que matar é errado? Objetivamente falando. Certo, mas se tu dependendo for... do contexto. Então, tá vendo? Tá fazendo relatividade, Não, tá isso- relativizando isso também. Isso não é relativização. Tu isso é acredita que a moral aplicar nos bíblica é contextos objetiva? adequados. É diferente. Então- Acredito sim que a Então moral... por que tu não hoje, por exemplo, não vai apedrejar uma pessoa que é homossexual nas fugiu do ruas? meu argumento, que Não fique é, bem eu tô claro, dizendo você já isso. tá voltando. Eu tô dizendo que a tua moral é arbitrária. Eu tô lidando com ontologia A tua moral, mi- não com a tua moral epistemologia é moral. arbitrária. Não é arbitrário, porque eu não Ela é tô lidando com completamente epistemologia arbitrária. moral, tô lidando com Sim, ontologia não, moral, mas é que o tá, fundamento o ponto da sua é, moralidade. mas o ponto que é que Se a você tua, levar se seu a tua, raciocínio adiante, se o a mundo tua externo não é em existe na Deus, sua se a cosmovisão. tua é em Deus, se a tua moral é em Deus, ela tá arbitrária, porque se Deus muda de ideia, tu muda de ideia. Se não, tu continuaria defendendo a escravidão. Deus- Por que tu não continua defendendo a escravidão? Não é Deus que muda de ideia. Se tu vivesse... Não deu tempo. Loucura, hein? Boa! E aí, cara? Tu não tinha vindo ainda? Primeira vez. Ah, boa. Vamos lá, então. Meu nome é Davidson, tenho 28 anos, sou estudante de teologia. Perfeito. Só pra gente começar, a Bíblia, ela tem o poder de legislar fora da sociedade, que não acredita nela? Ela legislou, né? Mas ela tem o poder de estabelecer? Pior que se a gente tem legisladores que usam a Bíblia, sim, ela tem esse poder, sim. E ela, Não, mas durante 1800 anos, ela fez Mas isso, né? acredita, ela só legisla pra quem acredita nela. Se é uma sociedade que já tem a escravidão intrínseca numa sociedade, já Tá. tem algo feito, qual que é o papel dela? Apresentar o caráter cristão que ela está trabalhando na vida de uma pessoa. Mas e por que Deus, que é onipotente, onibenevolente, onisciente, não apresentou e disse assim, ó, galera, vamos fazer, mas depois a gente para, Mas por favor? Deus ele deu a Bíblia pra gente para apresentar o caráter dele em nós. Eu entendi, e mas o através caráter dele é da- escravidão? mora- É escravidão? Não, a escravidão já estava na sociedade. Mas e Qual por que é o que ele não papel pediu dele? pra tirar? Mas qual que é o papel dele, gente? É o mesmo caso do que ele deu a carta de divórcio. Na originalidade, não era pra ter. Mas Deus por disse que ele não mas por gostava, causa- né? Não gostava, por causa da dureza do coração do E homem. quando é que ele disse que não mas gostava por causa da da escravidão? dureza do coração do homem, ele colocou. Mas Da mesma onde forma, a ele dureza disse? do coração do homem, ele estabeleceu várias
perversidades que apareceu no mundo. Mas e por que E é por Deus causa do não coração condenou dele. isso? Porque Deus podia ter dito, Mas ele- de novo, Deus falou isso da monarquia também, como eu Mas te ele disse. regulamenta através Mas do nosso caráter regulamentação cristão. é aceitar. É através da moralidade dele que a gente chegou no momento que, escravidão é errado. Não foi o iluminismo que fez isso, o Foi pensamento iluminismo, filosófico. não foi. Não foi o iluminismo só, tá? Tem questões Materialismo, econômicas, tem várias coisas. não tem a Revolução Industrial, que o Franklin citou antes também, que é importante porque mudou a forma de ver o mundo, começou a ver que o trabalho escravo não fazia mais muito sentido, mas é que o movimento Não, mas- abolicionista em si vem do iluminismo e ele influencia as igrejas. Eu não estou dizendo que as pessoas, os cristãos que estavam naquela época, eles eram a favor da escravidão. Muitos deles eram contra, mas eles não tinham voz para fazer isso. Quando a moral da sociedade começa a mudar para esse sentido, começa a ver todo mundo como ser humano, Mas isso é bem antes da começa a Bíblia. ter essa mudança. A moral ela veio a partir da Bíblia. A moral da Não, sociedade, a moral- ela veio a moral é partir uma da- construção social. Quando um cara que você tá condenado... Sabe por que não é a Bíblia? você Porque tá o Código de condenado. Hammurabi já existia não, antes. Não, mas você tá condenado, Nós tínhamos você tá outros endividado. códigos civis que vem, vinham antes. vem um cara e fala, amigo, você vai. trabalha 6 meses, trabalha 6 anos pra mim, que você vai sair com um casa, com um terreno pra pagar e a sua dívida paga. Tá, mas não aconteceu isso. Esse é o sentido da escravidão. Tu sabe Esse é a escravidão do êxodo. Mas tu sabe que se Escravidão do ele, êxodo se ele é isso. casasse com uma mulher, ele tinha que deixar a mulher se ele saísse depois, né? Se ele tivesse filho com a mulher, ele podia sair. Ou o chefe dele fazia que nem gado, furava Não. a orelha dele e virava servo dele pra sempre. Mas era melhor do que morrer. Era melhor do que ser chicoteado, que ser Certo, apanhar. mas é que ele fazia Mas assim, ó, ele ia ter um- eu quero, ele ia eu ter- quero, eu quero... Ah, foi quase deu. Valeu. Eu ia falar uma coisa, mas eu ia usar palavrão, melhor não usar palavrão. Não corre, não corre, não corre. Agora é 2 contra 1. E aí, Boa tarde, tudo bom? Prazer, meu nome é Lawane, sou cristã. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar muito aqui é a questão da escravidão. Perfeito. Na época da escravidão que estava tendo ali em Roma, na época de Paulo, quando ele fala, principalmente na carta de Filemão, que ele pede, né, sobre o servo lá, muitas traduções bíblicas traz a palavra escravo como servo. Por quê? Quando você se dava como escravo quando você falia, ou quando você estava afundado em dívida, você recebia pagamento, você era livre para ir e vir, você tinha a questão de dia de folga, era esse ponto. O problema é que a gente faz o anacronismo, pega aquele ponto lá e traz agora para Brasil de 1800, onde tinha senzala, onde tinha navio negreiro, Concordo. onde tinha chicote. Então, não era. A perversidade humana, em alguns lugares, eram piores, infelizmente, e não era assim que funcionava na época de Roma. Não, eu concordo contigo que não era uma escravidão racial, tá? Mas era uma escravidão étnica. Não, mas mesmo né? assim... Porque povos que eram bárbaros, eles iam lá e escravizavam aqueles povos, que eles consideravam bárbaros. Então, era uma espécie de preconceito. Só que quando começa a passar o tempo, depois de a partir do cristianismo, do início do cristianismo, começa-se a desenvolver essa ideia de preconceito racial, e o preconceito racial começa a ser atribuído a essa questão. Mas a questão é, sempre que um povo, um rei, ganhava uma guerra, escravizava aquele povo e pegava espólio de guerra. Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. E por que Deus deixou? Os israelitas... Você falou que tem a brecha, então... E aí tem a questão, a gente pega muito quando Paulo fala lá que em Roma tinha isso, as pessoas se davam como escravo e recebiam pagamentos. Então, tipo assim, era um salário. Muitas traduções bíblicas traz aquela palavra original do grego como servo e não como escravo. Mas aqui a palavra Aí- como servo é quase uma tradução que se faz para aliviar um pouco a situação. Porque Não é a questão para aliviar. Escravidão é escravidão, mudando palavra, o nome ou Mas não a questão escravo, né? é que você traz Tu era a a possessão escravidão. da pessoa. Mas é que você traz a questão disso como se fosse hoje a mesma escravidão. E aí a gente tem que Mas lembrar... a diferença só é que não é racial. A questão é... Até porque os americanos, eles utilizavam, por exemplo, os textos bíblicos para punir seus servos. Né? Então tá, mas Com do mesmo paulada, jeito, com esse tipo de a coisa, gente viu chicotada. várias pessoas deturpando Provérbios, a Bíblia por diversos Por exemplos. que Deus não deixou uma condenação clara? Então vamos continuar pro ponto aqui que eu tô tentando Vamos lá, chegar. vamos lá. Você pegou e falou do cristianismo. O cristianismo foi quem trouxe a divindade, falou assim, como você não acredita, mas nós cristãos acreditamos que Deus, Jesus, é o Deus encarnado, da união hipostática. Então, quando ele traz isso, ele fala assim, bom, o ser humano não é só um pedaço de carne, como vocês vêm tratando, que vocês podem matar e fazer o que quiser. Ele tem uma humanidade, uma dignidade humana. E isso vai trazendo ao longo dos anos, é o cristianismo que traz isso, não é o iluminismo francês. Não. Não, não estou dizendo iluministo francês, estou dizendo o movimento iluminista, ele é o grande vetor para começar os movimentos abolicionistas. Não. E aí sim, alguns A gente está cristãos esquecendo vão. dos puritanos na Eu vou Inglaterra. lembrar aqui, ó. Não, a gente teve vários, A gente mas teve eram os minorias. Quakers, Eram minorias. mas a gente- Quakers eram minorias também. Mas mesmo assim, eram mas movimentos influenciados cristãos. por... Quando é que Não. começam esses movimentos?
Começa tudo ali na mesma época, mas não era E iluminado. o que não. aconteceu? O iluminismo. Lógico que não. O certeza. iluminismo francês, eles queriam que todos os padres fossem mortos. Eles queriam acabar. Não, mas tudo bem, mas você tá falando sobre escravidão. A gente Mas tá dizendo mesmo a assim, igualdade você tá do falando homem. que o Eu não tô iluminismo dizendo que ele tem francês era coisas contra o erradas. Eu não tô cristianismo. não tô dizendo que eles não fizeram coisas erradas. Eu tô dizendo que eles começaram a passar essa visão para a sociedade e o cristianismo, muitos cristãos que estão ali, eles sentem eles sentem com as pessoas, eles não querem ver pessoas escravizadas. Lógico que e não, eles porque começam a se Jesus não fala movimentar. assim. Amai vocês só. Boa, Lawane, boa. Meu Deus do céu! Tami, pode vir. Pode vir. Muito obrigada, viu? Isso aí é moral cristã, tá? Se não fosse cristã, não faz isso, não. Isso que tu acha. Isso é que você acha. Você falou que Deus disse que não gostava da monarquia, não gostava de ter a figura de um único rei legislando, mas que Isso. aceitaria, certo? Ele inclusive diz isso bem claro, assim, ó, não gosto, mas Pois deixa. Dentro das civilizações que nós tivemos escravidão, todas elas foram governadas por quem? Pela figura de uma única pessoa. Tá. Não vou dizer monarquia, mas todas elas eram Não governadas necessariamente porque os por juízes, uma né? única cabeça. Os juízes eram um grupo de pessoas, né? Uma única cabeça, Tu vai era um ter, por grupo exemplo, bem na seleto, Grécia, né? na Grécia vai ter escravos, Não e era vai ter um democracia, era parlamento. democracia? Tem parlamento, Não, né? não era uma Roma também tem. democracia. Roma também tem. Não É uma era democracia, mas é uma democracia como não que a Mas, gente conhece hoje, com certeza. Voltando pro argumento, né? Então, se Deus disse, não quero que esteja um rei só, automaticamente ele já deixou implícito que tudo que tá dentro desse sistema de governo não necessariamente é o que ele apoia. Não, Então, tudo bem, mas... eu nem acredito nisso. Esse nem Mas é o meu ponto, argumento. nem é o ponto. Qual que é o meu por que ele não ponto falou da aqui? escravidão? Qual que é o meu Ele ponto podia ter aqui? falado da escravidão. Você fala, não, porque por que Deus não falou da escravidão? Ele devia ter deixado isso na Bíblia, tal. Sim. Se ele tivesse deixado, você creria? Não é o você tá ponto. querendo moldar um Deus? Mas não é o ponto. Segundo a tua É o visão. ponto que isso eu quero que modificou a Deus nossa fale sociedade isso pra mal. e eu não acredito no que Deus falou nesse sentido. Isso faz com que o cristianismo seja responsável pela escravidão que aconteceu desde que ele iniciou até 1800. Tá, Porque alguém ele, que como ama o uma teu fonte- próximo, escraviza o teu próximo? Mas é que o escravo não é próximo. Ele disse, como não? O escravo não é. O escravo é uma propriedade da pessoa. Isso está descrito, inclusive... O escravo não é próximo? Se tu mata um escravo, tu não é morto Vocês viram por como isso. já tá falando, viu, gente? É o que está escrito na Bíblia. Cara, Êxodo de 20. novo, já falei Êxodo pra você- 21, 20. Já falei em outros debates, você inclusive reagiu. Ah. A proposta de Deus não é dizer... Não, mas só um pouquinho. Deixa eu explicar meu ponto. Então, já que tu fez esse espantalho aqui, eu não achei muito legal. Mas assim, vamos ele lá. tem medo de espantar. Êxodo 21, 20 diz que se o escravo morrer, tu é punido com dinheiro. Tu não é morto por ter matado teu escravo. Ok, vamos lá. Então, o que isso significa? O escravo é uma propriedade. Ok, vamos lá. A gente precisa primeiro entender, na história do mundo, tipo, um leão. Vamos pro mundo animal. Um leão, para ele conquistar o território e fazer a prole dele vingar, ele precisa fazer o quê? Matar o leão e pegar todas as leoas para si. Logo, tu é a favor do aborto. Não, que isso? Nada a ver. Mas enfim. Eu tô brincando. Eu não engravido de um leão. Apesar que é um leãozão. Né? Enfim. Vamos lá. Pausa. Todas. Mas eu nem continuei. Que isso? Me tiraram sem eu falar. Eu achei que ela tinha por causa do ventilador. Ah, Começou a elogiar o marido aqui, o pessoal, não! Não! Meu Deus! Eu estava predestinado, mano. O ateu falou, meu Deus. Beleza, vamos lá. Eu acho, Misa, que se faz um anacronismo muito grande e proposital. Porque quando você fala de escravidão, você sabe que a maioria dos brasileiros vai imaginar no negro sendo chicoteado. E a Bíblia não deixa de está ser. mostrando isso. Eu sei que você foi... Resultou nisso, né? Não, você foi honesto em falar aqui. Não era escravidão e tal. Era étnica. Mas todo mundo vai ter esse entendimento, ok? Porque Não, e eu vai deixo fazer bem esse claro, anacronismo eu deixo bem naturalmente. claro que a evolução daquele preconceito étnico, ele se torna um preconceito racial ao longo dos séculos, você né? citou Êxodo, Miz, ó. Êxodo 21, 16. Quem raptar alguém Boa. e o vender ou for achado na sua posse, será morto. Então, Isso. aqui já está sendo contra tráfico de pessoas. Sequestro de pessoas não pode Não mesmo. estou falando que é o seu caso, mas muita gente fala, a Bíblia defende a escravidão, porque quando a Bíblia teve a escravidão dos negros. A Quanto aos própria Bíblia escravos e as condena escravas que isso. tereis serão das nações que estão ao redor delas, vamos comprareis ver. escravos. E uma Então, que- por que Deus está se contradizendo aqui? Então, não é contradição. Vou explicar, ó. Ah, tá. O próprio apóstolo Paulo, se esse termo
escravo, que foi bem dito aqui, esqueci por quem, a questão do servo, fosse tão demoníaco, o próprio Paulo não ia falar que era servo. Ele fala, Não, mas eu ele sou fala, servo de nós somos Deus. servos, sou escravo de Deus. Então, é que você falou assim, Ele isso entende daí isso. o servo é um eufemismo. Não é um eufemismo, Mas é como uma que palavra... Paulo usa? Não, ele usa a palavra esse como próprio escravo. termo? Ele está se colocando como escravo de Deus. Isso, então... Mas é a escravidão, mesmo assim, uma posse. Ele está se botando como uma posse de Deus. Então, mas a posse foi bem falado aqui. Muitas pessoas iam para pagar suas dívidas. Em Israel, sim. A Bíblia vai nos de falar fora. de férias, o escravo vai ter férias, o escravo vai ter abono. menos. Então, é um serviço. O servo israelense. Porque aqui, esse texto de Levítico, antigamente, antes ele dizia assim, ó, eu, o Senhor de Israel, e depois ele termina, com Israel. Vocês não falam Mas isso. você vai ver os bárbaros não tinha nem isso. O que é um bárbaro? O bárbaro no... Por que ele é um bárbaro? Por que ele é um bárbaro? Não, eu quero saber por que esses povos são bárbaros. Porque praticavam barbáries. Tipo, por exemplo, matar crianças, bebês, Então, por causa do Deus deles. Mas aí você... É mais fácil se fosse... o Franklin tem que ir de novo. Vamos lá. Voltamos aqui, né? Tentar ser bem sucinto nesse... Bota a lista aqui para tu. Tentar ser bem sucinto nesse ponto. Acho que foi bem estabelecido aqui, né, que a escravidão moderna das Américas e tudo mais é diferente da escravidão da antiguidade clássica e da antiguidade oriental, né, e tudo mais. Eu entendo, além disso, que essa lei que Deus entrega para a sua nação é uma lei que é diferente de uma constituição moderna. É uma lei, como diz o John Walton, ele tem um livro sobre o mundo perdido da lei, né, que você pode ler também depois. É uma lei que visa levar a nação a desenvolver sabedoria, a ter sabedoria. Então, ela vai olhar aqueles aspectos ali da lei e os juízes vão meditar naquilo e, a partir disso, vão julgar os casos, as situações. Além disso, como já foi trabalhado aqui, o próprio Jesus afirma que o divórcio não era a intenção divina, mas por conta do pecado, da sociedade e tal, Deus tolerou aquilo. Então, a gente percebe que algumas coisas na lei foram toleradas por Deus. Você mencionou aqui também a questão da monarquia, né? A gente poderia acrescentar aqui a questão da poligamia, que parece que Deus... olha, todo texto que traz uma família poligâmica tem problema. Isso parece ser uma crítica. Mais ou menos, do né? texto. Aí tu tá fazendo uma interpretação muito longa. Sim, né? mas é disso. possível. O Dan McClellan é um que vai dizer, é um historiador que ele vai dizer assim, não, a poligamia é aceita na Bíblia, nunca foi proibida. Voltando ao ponto da escravidão, né? Se a gente pensa na Bíblia, a gente pensa na lei de Moisés, mas em outros pontos. Eu quero voltar na lei de Moisés, quero voltar em Levítico 25, mas eu queria mencionar rapidamente que as narrativas bíblicas parecem ser construídas em que alguns episódios em que aparece a escravidão, ela está sendo ali denunciada. Um exemplo, Salomão. Quando ele está construindo o templo, construindo seu palácio das suas esposas, e o texto reforça ali, em vários aspectos, como que Salomão está dando mais prioridade aos seus projetos pessoais do que aos de Deus. E nisso, mais ou menos. Tem alguns lugares que eles vão dizer que os servos, por exemplo, Abraão vai dizer, ele tinha muitos servos, logo ele era muito abençoado por causa disso. Não, né? Então sim, ele vai sim. ter escravos e trata isso como uma bênção para Abraão. Né? Mas em várias dessas narrativas, você percebe o próprio John Walton, quando ele comenta esse texto de 1 Reis, ele vai reforçar que o texto ali está sendo crítico com Salomão. Além disso, nos profetas... Mas entre ser crítico e condenar é um passo muito longo, né? Sim, porque sim. vai ter... Eu não vou negar, assim, que, por exemplo, tem o Gregório de Nissa. Sim, foi a primeira que... pessoa pública a falar contra a escravidão, influenciado pela Bíblia. Completamente ignorado. Sim. Até o momento que a Igreja Católica começa a ver que, tipo, a gente tem que mudar esse sistema aqui, vamos acabar com isso aí. Sim, e aí começa-se a mudar a ideia também, né? E eu queria reforçar um ponto, que nos profetas você encontra também alguns profetas a sua afirmação inicial. Eu concordo que a Bíblia regulamenta essa condição, mas discordo de que seja um apoio irrestrito ou uma ausência de condenação. Mas é que falta uma condenação ali, porque essa palavra veemente de Deus faria toda a diferença para evitar que isso se prolongasse por tanto tempo. Tanto é que, quando tem a Guerra Civil Americana, os batistas do Sul, eles vão fazer folhetos com esses versículos, dizendo aqui, Deus autoriza, Deus quer, e eles vão defender isso com todas as forças. E mais algumas considerações rápidas. Claro. Em Amós 2,7, tem um texto lá em que ele está condenando várias injustiças. Uma das injustiças ali é que ele fala do pai e do filho se deitando com a mesma mulher. E vários intérpretes, né, tem o Chavda Radjeva, que é um comentarista búlgaro desse texto, ele vai pontuar, e outros também, né, comentaristas de Amós vão pontuar que ali está sendo condenado uma prática que é falada em Êxodo, lá em Êxodo, diz que se a família está muito pobre, o pai pode vender a sua filha para que ela case
com alguém ou case com um filho. Né, Como acontece ali com Eliseu e a viúva também, né? É, parecido. Esse também é um texto crítico, porque o profeta Ele ali reclama, mas é o ele não diz que é modelo, errado. é o modelo daquele que salva aquela família de se Ele tornar só salva, escrava. ele não salva, tipo, eximindo eles, mas ele salva dando dinheiro pra eles, ajudando eles a fazer dinheiro, né? E aí, voltando para Amós, né, lá você encontra uma crítica, não em si a escravidão, mas a uma deturpação daquilo que foi dado na lei de Moisés. Mas um outro ponto que eu queria levantar, voltando para a lei. Levítico 25, o texto que você reforçou, Perfeito. ele vai